Agora, um mistério que tem deixado uma família inteira desesperada. Eu, como mãe, desde que eu soube dessa história, eu tô numa agonia danada, você imagina a família. Tudo começou com um relacionamento que não deu certo. A mãe, uma trabalhadora, confiou em deixar os 3 filhos para morar com o ex-companheiro. O ex-companheiro que é pai de 2 dessas crianças. Ele tinha tempo disponível, porque estava desempregado, então ele ficava com essas crianças para essa mulher trabalhar. São esses 3 filhos, a mais velha não é dele, os 2 pequenos são. O problema é que ele se mandou com os 2 filhos e a enteada. Agora está todo mundo querendo saber onde estão essas crianças. Imagina o desespero nessa história, sem notícia dessas crianças. Kátia Gomes, você que está acompanhando esse caso, pelo amor de Deus, conta essa história pra gente, em que pé está esse caso. Boa tarde. Oi, Neila, boa tarde. É isso mesmo, como você falou, o casal estava separado. A mãe, como ela é a única que trabalhava nesse relacionamento, ela decidiu deixar os filhos com ele, que estava desempregado. Só que o que acontece? Desde o último sábado, essa mãe não tem... É a última vez que ela viu essas crianças. A última notícia que ela teve delas foi no sábado, quando trocou uma mensagem com um ex-marido e ele falou que estava levando as crianças para a casa dela. Mas desde então, ele desapareceu, eles não tiveram mais notícias. Inclusive, o Julianderson, né, que é o homem que desapareceu com essas 3 crianças, ele teria até se mudado. Nós preparamos uma reportagem, conversamos com a avó dessas crianças, que está desesperada. Vamos ouvir agora. O choro é de uma avó que está desesperada à procura dos 3 netos que desapareceram. Ágata, de 6 anos, Cauê, de 7, e a Yasmin, de 13 anos. Eles foram vistos pela última vez no sábado com Julianderson de Oliveira Santos, de 30 anos. Ele é pai das crianças mais novas e padrasto da mais velha. Minha filha está em desespero. Não sabe o que pensar, não sabe nem como agir mais. A gente está segurando a onda dela porque até então ela se sente culpada também, né? No domingo, a mãe das crianças ligou para o ex, que disse estar na chácara do pai dele, em Cristalina, para as crianças verem os avós. Era mentira. Era mentira. Na segunda, os 2 trocaram mensagens. Desde então, ninguém consegue mais falar com Julianderson. Nós conseguimos descobrir só que ele tinha mudado da casa, né? Que ele saiu de lá, colocou os móveis na casa de um pastor de uma igreja, lá da Ocidental, onde ele frequentava a igreja, e mais nada. Mais nada. O casal está separado há 9 meses. O relacionamento durou 7 anos. Depois da separação, as crianças foram morar com Julianderson, já que ele estava desempregado e a mãe precisava trabalhar. Foi o acordo que eles fizeram. Ele ficar com as crianças e ela trabalhar. Entendeu? Então, assim, ela saiu de casa porque eram muitas brigas. Eram muitas brigas. Então, ela achou melhor sair de casa para as crianças não estarem vendo aquilo ali. Eu sempre fui contra esse relacionamento. Sempre fui contra porque já tinham me avisado quem ele era. Mas é como se diz, né? Conselho de mãe não é válido. Tudo isso ainda está em fase de investigação, mas diante dessas declarações e do desaparecimento do pai com essas crianças, já tratamos o caso como estupro de vulnerável, além da subtração ou um possível sequestro. Vocês entenderam o que o delegado disse, né? O delegado acredita na possibilidade desse padrasto ter aliciado essa filha mais velha e ter tido algum tipo de relacionamento com ela. Essa história deve ter dado um chabu, ele simplesmente pegou os 3 e desapareceu. Como é que deve estar realmente a cabeça dessa mãe? Eu tô com o coração despedaçado por causa dela. E por causa dessa avó. Essa mãe se sente culpada por ter acreditado no companheiro que durante 7 anos esteve com ela e é pai dos 2 filhos dela. Eu tenho certeza que ela pode ter sido ingênua, ela pode ter sido inocente. Mas ela não teria deixado esses filhos com esse homem se ela soubesse ou sonhasse que algo de tão ruim pudesse acontecer. Porque uma mãe que está à base de remédio agora é uma mãe que ama os filhos. E eu não consigo imaginar o desespero dessa mulher. Só de pensar já dá vontade de enlouquecer. Quem tiver notícia dessas crianças, desse rapaz, pelo amor de Deus,
Avisa para a polícia, liga aqui pro SBT, 3048-1600, acabe com o desespero dessas pessoas. A avó também fez um apelo, né, Kátia? Fez sim, ela fez um apelo. A preocupação da família realmente é com a situação das crianças, né? Onde elas estão, se elas estão comendo, o que aconteceu com essas crianças. Vamos primeiro, então, ouvir esse apelo da avó. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes desse caso. Bom, eu aqui estou falando como uma avó. Tô pedindo, Juliana, isso por favor, pelo amor de Deus, aonde você estiver, se você tá vendo as publicações, entregue essas crianças. Traga a Yasmin de volta. A Yasmin não é sua filha. Devolva ela, por favor. A gente só quer as crianças de volta. Ai, gente. Kátia, você conseguiu conversar com essa mãe, apesar do estado emocional que ela se encontra? Consegui, Neila. Ela estava aqui agora há pouco na delegacia e o que deixa ela mais chateada é que, diante de todos esses fatos, ela começa a suspeitar de que a filha estava grávida do ex-marido dela. Isso porque a menina vinha utilizando um casaco já há muito tempo, mesmo no calor, no frio, a menina só usava um casaco, ia para a escola desse jeito. Essa informação também foi confirmada pelo delegado. Colegas de escola também estranharam essa atitude da menina. Então a mãe acredita que ela está grávida desse ex-marido dela, né, do padrasto dela, e por isso ele decidiu fugir. Vamos ouvir então o depoimento da mãe. O acordo nosso, assim que nós sentamos para resolver a separação, foi esse. Como ele não trabalha, seria ele ficar com as crianças, cuidaria das crianças, melhor que deixar com qualquer outra pessoa, com uma babá ou com alguém que a gente não conhece, ou deixar no escola o dia inteiro. A melhor opção seria deixar com o pai. Então, nossa conversa foi essa. Você, como pai, não está trabalhando, fica então. E eu saio, só que eu sustento vocês em tudo que for preciso. Nas compras, nos remédios, em roupa, em tudo que for preciso, eu sustento vocês. Assim foi o nosso acordo. Então, toda noite que ele pudesse ir, ou que eu não estivesse trabalhando, ele ia, levava os meninos, muitas vezes ficava junto com a gente lá, a gente conversava sobre as crianças, estava tudo bem na escola, o que estava acontecendo, se precisava de alguma coisa. Final de semana que eles ficavam lá, então, hora nenhuma me demonstrou outra coisa. Entendi. E a de 13, mesmo não sendo dele, foi morar para ajudar lá a cuidar dos outros meninos? Isso, porque ela disse que não queria sair da escola onde ela estudava e não queria deixar os irmãos também. Olha, mãe, o que você fez não foi errado. Você não foi irresponsável. Você foi uma mãe que estava deixando com os pais, porque a tarefa de cuidar dos filhos é dos dois, é da família, é de toda uma comunidade. A responsabilidade de cuidar de crianças. Difícil realmente a gente lidar com a dor de descobrir que a gente não pode confiar em quem a gente sempre confiou. Essa é a dor maior. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais a inocência de confiar em homem nenhum. Inclusive nos pais dos nossos filhos. É doído a gente falar isso, mas em muitos casos a gente não pode confiar no homem que dormiu com a gente durante anos e fez filho na gente. O que mostra são as estatísticas. A dor que você está sentindo agora é uma dor monstruosa. Mas Deus existe e Ele vence. Deus existe e Ele vence. A resposta vai aparecer. E a gente ora para que essas crianças estejam bem. Não estou falando de religião, não. Estou falando de pensamento positivo, de corrente positiva, porque 3 crianças desaparecidas numa situação como essa é de rasgar a gente por dentro. De onde a gente menos imagina. Deixa eu te perguntar, a família tem alguma pista, algum caminho, algum lugar para procurar? Não, Neila, não tem nenhuma pista. A polícia também ainda não tem nenhuma pista. Isso porque, segundo o delegado, parece que ele planejou todo esse crime. Ele comprou um carro, na verdade ele pediu que uma pessoa comprasse um veículo e ele pagaria esse veículo com trabalho. Então nem o carro está no nome dele, não tem cartão de crédito também. Além disso, na última segunda-feira, ele tirou todos os móveis da casa dele e levou para a casa de um pastor que é amigo dele, dizendo
dizendo que ele não poderia mais morar lá naquela casa, que a Jennifer tinha pedido para ele desocupar o imóvel, o que ela disse que não é verdade. Então, diante de todos esses fatos, a polícia acredita que ele tenha agido sozinho e sem dinheiro e sem um local, fica complicado encontrar, mas a polícia está trabalhando. O pai dele tem 2 chácaras, uma em Cristalina e outra na Serra da Mesa. A polícia já foi até lá e ele não está em nenhum desses 2 lugares. Só que como ele não tem dinheiro, ele está desempregado, a polícia acredita que ele não tenha ido muito longe, mas ainda está investigando, né? Um caso bem difícil. A mãe, inclusive, está aqui nesse momento na delegacia aguardando informações. Quando ela recebe uma informação de onde estão os filhos, ela vai atrás. Então ela disse que é realmente desesperador ficar sem saber notícias das crianças, com medo, né, de que algo pior possa ter acontecido. Ela quer entender, ela quer encontrar os filhos e saber o que realmente aconteceu, se realmente a filha tinha um relacionamento com ele ou não. O que importa para ela é que as crianças estejam de volta em casa, Neila. Ok, Kátia, muito obrigada pelas informações. A gente está na torcida aqui. E olha, observe seu filho, converse com ele, observe sua filha. Se o comportamento está diferente, está usando casaco demais, engordou, não sei o quê, observe. Se você sente uma intuição aqui, respeita e vai investigar. Porque a mãe desconfiou, mas achou que podia não ser e no fim das contas pode ser. Então, observe e seja amigo dos seus filhos. Fique de olho.